Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos para falar sobre a nossa grande paixão, que é o direito previdenciário. Hoje, um momento ainda mais especial, porque eu vou falar de uma matéria que me é, assim, muito querida, que é a matéria do processo administrativo previdenciário. Afinal, foi com essa matéria que eu comecei a palestrar em todo o Brasil, e foi com essa matéria que eu comecei a dar vários lugares, né, de norte a sul do país, começando por Porto Alegre. Começando por Porto Alegre, com um grande amigo que é o professor Alexandre Triquet, que já está conosco, que já estou vendo a imagem dele ali. Triquet, boa noite. Boa noite, Ana. Uma satisfação enorme estar participando. Eu agradeço o teu convite, tá, para estar participando dessa live que já está tradicional, né, nas segundas-feiras, e para conversar sobre o direito previdenciário, que a gente gosta muito, né? Com certeza. Eu estava aqui contando para ele que é especial para mim, porque a matéria que eu comecei a ficar conhecida no direito previdenciário foi o processo administrativo. E foi um momento muito bacana, porque foi um momento em que eu estava trabalhando muito contigo essa matéria, né? Que a gente estava desvendando aí os primeiros assim avanços do Conselho de Recursos da Previdência Social. Dr. Manuel Dantas era o presidente na época. E eu tive o prazer de começar a dar minhas palestras fora de Curitiba com vocês em Porto Alegre. Doutor Edmilson Miquelon, que me convidou várias vezes, você que me levou em vários lugares. Então, eu estava contando, para quem não conhece a gente há bastante tempo, que o começo da minha caravana pelo Brasil foi com vocês lá no Sul. Que legal, Ana. Com certeza, eu estava lembrando disso hoje, inclusive, hoje à tarde, pensando e refletindo sobre a conversa que iremos ter agora. Eu estava lembrando daqueles momentos e não tenha dúvida, nós somos testemunha de todo o trabalho que você realizou naquela época, à frente, né, do Conselho, né, à frente do processo administrativo, todo aquele debate envolvendo o enunciado 35, todo o trabalho de popularização do recurso administrativo que você promoveu em todo o Brasil de uma forma apaixonante, seja nas missões jesuíticas aqui no Rio Grande do Sul, seja lá no norte do país, no Piauí. A gente acompanhou muito o teu trabalho. Eu acho que tu deixaste sim a tua marca naquela época, né, muito expressiva com relação ao tema, que é um tema que às vezes nos deixa desgostoso, né? Ele é um tema um pouco ingrato às vezes, porque ele é um tema muito político, mas a gente não pode nunca desistir da luta, né? Com certeza. Mas eu também tenho que dizer, né, uma rasgação de seda aqui, que de nada Uhum. adiantaria o trabalho que a gente desenvolvia no conselho se não fossem os advogados que faziam a parte de tomar o cuidado, exigir as decisões do INSS, o cumprimento, e aí se destaca fortemente a OAB com a tua gestão na comissão, porque eu me lembro muito bem que os primeiros mandados de segurança para fazer cumprir decisão do conselho foram ideias que vieram aí da tua gestão. Então, a gente tem que dizer que é um trabalho que não é um lado só que faz, né? É o conjunto. Com certeza. Eu acho que foi um momento também, Ana, muito importante, e acho que bacana tu lembrar isso, o momento de união das comissões aqui da quarta região, né? Lembro das reuniões que Sim, nós tínhamos em conjunto, a comissão do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também para discutir a mudança da lei dos juizados especiais federais. E eu acho que as comissões, os colegiados são muito importantes dentro da OAB, né? Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante no Conselho Federal também, para que a gente tenha comissões que sejam atuantes, porque a ordem tem uma força muito grande, muito maior do que todos nós juntos, aqui com institutos, com outras organizações, porque o Conselho Federal da OAB é muito forte, e ele precisa ter uma atuação expressiva nos temas previdenciários, porque a matéria previdenciária ela vem sendo desconstruída, né, com os tempos atuais que a gente vive, né, um tempo de muito individualismo, de contestação ao estado de bem-estar social, todas essas questões que a gente vê, né, e que precisam ser debatidas, né? Então eu acho que aquele período realmente foi muito legal. Eu tenho lembranças muito boas dos nossos encontros. eu também. Inclusive, a gente se conheceu numa dessas reuniões conjuntas da OAB aqui, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Eu lembro, tu estavas junto com o doutor Leandro, hoje Isso. vice-presidente da comissão, né?
E Exatamente. lembro que vocês vieram de carro, inclusive, né, a Florianópolis, e nós nos encontramos na primeira das reuniões, né? Sim, sim. E foi a Muito reunião legal. também que eu conheci o doutor Edmilson, que depois veio até prefaciar o meu livro. Perfeito, lembro direitinho desse momento. Foi um momento muito bom e tenho certeza que, precisando novamente, nós estaremos juntos, né? Agora, certamente 2019 vai ser um ano muito agitado, um ano que Com vai certeza. se trazer muitas mudanças e nós vamos ter que estar vigilante, né? Com certeza. Essa questão aí da reforma, né? Ela vai nos preocupar e vai tomar grande parte do cenário previdenciário, esse debate e, na verdade, um esforço para ver o que a gente vai conseguir fazer para não deixar que a reforma mude completamente o desenho que a gente tem de previdência, né, Alexandre? Ana, eu penso da mesma forma. Assim, eu acho que existe um espaço importante para a gente debater o assunto. Eu acho que a gente não pode ter uma postura de simplesmente dizer, ó, tem que ficar tudo como está. Eu acho que sim, a gente tem que debater a questão do gasto público e todo esse debate que certamente o novo presidente vai instaurar com muita força. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso sedutor de que podemos ter uma previdência individualizada, de que o Estado não tem mais nenhum papel a cumprir, num país em que hoje nós temos 31 milhões de pessoas que percebem benefício da Previdência Social. 31 milhões de pessoas é um número maior do que talvez a população de todos os países aqui ao redor do Brasil, um que outro, talvez que não, né? E que demonstra que no Brasil a Previdência Social ela é uma política pública fundamental, né? Então, nós vamos ter que achar um ponto de equilíbrio, né? E aí eu acho que entra o nosso papel, que somos da área social, de levantar a bandeira do social e dizer, ó, podemos mexer, vamos mexer em algumas coisas, a gente vai mexer, não há problema, mas não esqueçamos que estamos falando do Brasil, né? Não da Europa, não do Chile, não de outros países, a realidade brasileira, e ela é muito particular, né? Ela é muito típica nossa, né? Nós precisamos entender o Brasil. E além do que, né, Alessandra, é importante até para a gente começar esse nosso bate-papo hoje, saiu, né? A gente sabe que o número médio de benefício pago ele está em torno de R$ 1.230. Então é bem importante quando a gente discute previdência, a gente lembrar como é o valor médio, né? Para quem está acompanhando aqui a gente, que não sabe exatamente o que significa, pegando todo o benefício que é pago pelo INSS, pegando aí desde salário mínimo até teto, fazendo essa média, a média fica em torno de R$ 1.230. É importante firmar isso, né, Alexandre? Porque muita gente, assim, quando vai debater, principalmente quem não entende muito bem de previdência, às vezes uma pessoa da área jurídica, sociólogo, ou às vezes o economista, o contador, ele vem participar do debate partindo de um pressuposto de que as pessoas ganham muito, e na verdade a Previdência assegura valores pequenos. São pouquíssimas pessoas que recebem teto, né, Alexandre? Perfeito, Ana. Eu vejo também dessa forma, né? Nos últimos dias, eu acredito que não só eu, todos nós que somos da área previdenciária, estamos, né, promovendo as primeiras reflexões diante do que a gente está vendo nos jornais. E, na verdade, a gente observa realmente esse comportamento, porque a Previdência hoje no Brasil, ela já não cumpre um papel essencialmente previdenciário, né? Aquele papel de garantir um momento de parar de trabalhar e poder realmente viver dos proventos da aposentadoria. Hoje ela cumpre um papel muito mais expressivo como política pública social para um contingente populacional muito pobre, em sua maioria são pessoas pobres, né, dos contingentes populacionais assim mais simples que a gente tem na pirâmide, digamos assim, social do país. E a gente tem que ter todo um cuidado, né, ao falar em abrir destravar esses números, né, porque a gente não sabe bem o quanto isso vai impactar no desemprego, por exemplo, das pessoas a partir dos 50 anos de idade, no trabalho da mulher, que ainda tem grande diferença para o trabalho do homem em países como o Brasil, trabalhadores rurais, as populações de fato mais pobres, né? E um dado interessante, Ana, que tu comentastes, né? Veja que do ponto de vista, porque o objetivo principal da reforma, me parece que agora está ficando muito claro, porque alguns governantes não gostavam de trazer o motivo principal, então ficavam atacando o sistema, dizendo que o sistema era deficitário. E aí nós vínhamos e mostrávamos, pô, a conta não fecha. Desde a década de 60 a gente vem demonstrando que o sistema é superavitário, que se tira dinheiro da Previdência
para cumprir outros objetivos. Hoje, a gente vê que o governo Bolsonaro ele vem com um novo discurso. Ele diz, não, nós precisamos corrigir o déficit público. O Brasil gasta mais do que arrecada, então nós precisamos reduzir o gasto. Bom, mas se nós precisamos reduzir o gasto, nós precisamos de um conjunto de reformas que seja abrangente e que compreenda todos os gastos públicos. Se nós olharmos o portal da transparência e verificarmos o custo hoje da administração brasileira, né, com todo o respeito às profissões, eu falo com todo cuidado e todo respeito, mas a gente encontra ascensorista de elevador ganhando 18 mil no serviço público. A gente encontra jardineiro ganhando 10 mil, a gente encontra motorista ganhando 20 mil. Quer dizer, não há um controle, não há uma hierarquia, não há um cuidado com a questão pública nesses setores específicos. Então, talvez, para legitimar uma reforma no regime geral de previdência, nós precisaremos abrir as contas também, os cargos em comissão, o custo dos cargos, o número de motorista, carros oficiais, serviço de gastronomia, o custo das viagens governamentais. O Brasil tem uma administração muito cara. E a gente precisa ver isso. Não sei se o aposentado do regime geral é o culpado. E, na verdade, Alexandre, quando se fala muito de privilégio, tem-se uma falsa impressão, eu digo, que o privilégio está só no salário do servidor público que se aposenta com o valor da ativa. Hoje isso já foi resolvido, né? É importante a gente verificar que o regime próprio, ele passou por diversas reformas ao longo do tempo. Então, havia um discurso de privilégio que não combina com o atual problema que a gente tem. Isso que você falou é muito importante. Privilégio é você ter um cargo que te garante, por exemplo, um chefe de cozinha especial. Isso, para mim, é um privilégio absurdo. Privilégio é você ter um motorista quando o próprio profissional pode dirigir. Agora, privilégio, eu não concordo que seja uma pessoa que passa num concurso público como de auditor, como de procurador, como de juiz, que exige dessa pessoa uma qualificação, e eu acho que o poder público tem que reter esses talentos. Eu tenho que oferecer algo para que essa pessoa não vá para a iniciativa privada. Então, eu acho que também tem que dosar um pouco esse discurso de que todo cargo do serviço público, como você falou, o que não dá é para eu ter um jardineiro que ganha 25 mil reais. Isso eu acho que é um absurdo mesmo, porque aí você tá... É um salário que não combina sequer com um cargo que seria igual, né, equiparado na iniciativa privada. Perfeito, e com todo respeito, né, Ana? A gente tem que tomar sempre todo cuidado, com todo respeito ao cozinheiro, ao maître, ao jardineiro, ao ascensorista. Eles não são os culpados da questão toda. A questão é, nós temos uma estrutura que vem do tempo do Brasil colonial, que é uma estrutura caríssima. Recentemente eu fiz uma viagem ao Uruguai. Espera aí que tá travando. Agora acho que voltou, né? Deixa eu... não, o meu acho que não sei se é o meu que está travando ou o teu. Mas pode continuar, estou te ouvindo. Recentemente eu fiz uma viagem ao Uruguai e fiz uma amizade com uma diplomata uruguaia, muito conceituada no Uruguai. O Uruguai é um país menor, então não tem todo esse distanciamento que a gente tem na política, a capital federal que está lá longe em Brasília, lá é tudo mais simples, a gente sabe disso, a gente acompanha, né, a vida do nosso vizinho Uruguai, mas ela era uma diplomata que conhecia o presidente Fernando Henrique Cardoso, conhecia a presidente Dilma, o presidente Lula, trabalha nas relações exteriores do Uruguai já há muitos anos, e ela me comentou um fato que mexeu muito comigo, que ela disse assim: Alexandre, nos eventos internacionais ou nos encontros internacionais que o Brasil participa, chama a atenção dos países participantes desses encontros o tamanho das comitivas brasileiras. Né? Então, são deslocados motoristas, são deslocados cozinheiras, são deslocadas maîtres, são deslocados... Então, quer dizer, parece uma bobagem o que eu estou referindo, mas, na verdade, tudo isso onera. Depois tem o gabinete do deputado, que ele tem direito a uma verba de não sei quantos mil para ter 10 funcionários. A gente sabe que, às vezes, esses funcionários não trabalham apenas para o país, né? Eu acho que para a gente poder debater uma reforma previdenciária, nós temos que obrigatoriamente casar ela com a administração pública, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Vamos racionalizar os gastos e vamos ver o que cada setor tem a colaborar para a redução do déficit público.
Agora, simplesmente defender que as pessoas mais simples sejam prejudicadas, não me parece ser o melhor resultado. Com certeza. E eu penso assim, se for para fazer um debate sério sobre gasto público, a gente tem muita coisa para ser analisada. O professor Alain está aqui participando conosco. Boa noite, professor. Ele já escreveu aqui, ó. Professor Alexandre Triqueza é fera. Sucesso, doutora Ana Paula Fernandes. Obrigada, Alain. Concordo plenamente com a meritocracia defendida pela doutora Ana Paula. Eu e o Alain, nessa parte, a gente já vem defendendo assim, umas posições meio parecidas. Eu sempre leio o que o professor escreve, né? E eu penso isso também. Eu acho assim, eu acho que ninguém, e esse é um coro que a gente vem endossando, né, Triquez? Desde que Sim. começou com a PEC 287. Ninguém é contra reformar. Eu acho que se nós tivermos que cortar, teremos que cortar em tudo. O que é inaceitável é cortar somente de uma parte e esse corte, ele romper com o pacto da confiança. Porque quando essas pessoas elas contribuíram, existia uma promessa, existia todo. Eu sempre digo, né? Se vamos falar de tributo, vamos falar de fato gerador. Então, assim, quando houve o fato gerador da contribuição previdenciária, havia uma promessa atrelada a esse fato gerador. Porque o direito previdenciário, e aqui até estou tomando um pouco tua fala, porque é você que vai ser entrevistado, né? Mas para dizer o seguinte, o direito previdenciário ele é um direito humano fundamental atrelado a uma contribuição. Então, o governo não está dando nada para as pessoas, né? De certo modo, elas têm direito a partir do momento em que o sistema também é contributivo. Então, ela é uma contraprestação. É claro que nós não somos inocentes a ponto de defender que aquilo que nós pagamos é suficiente para a nossa aposentadoria. É claro que não. Mas a Constituição nunca disse que seria, né, Triquez? Ela sempre disse que Não, nunca seria disse. custeada por toda a sociedade. Então, quando eu vejo o contador, o economista falando, eu penso assim, olha, é muito bonito que eles falam matematicamente, mas o pacto da confiança que foi feito com a população não era esse. Você concorda? Eu concordo. Primeiro quero cumprimentar o doutor Alain, mandar um abraço para ele, lá em Juiz de Fora. Um tempo que não nos vemos, saudade do Alain, sempre muito militante, né, na área e produzindo bastante também, escrevendo bastante ultimamente. Ana, eu concordo contigo, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. E eu iria até além na questão do princípio da confiança, né? Eu acho que o princípio da confiança também é rompido a partir do momento que a gente vê um discurso com relação a essas pessoas que estão hoje recebendo benefício previdenciário e que nós sabemos que são pessoas desfavorecidas, sabemos que são pessoas socialmente necessitadas, sendo que em outros setores não se vê uma política ou uma visão de racionalização de gastos como a defendida para o regime geral e para o regime próprio. Aí nós sabemos, logicamente, que talvez haja um interesse maior em mexer no regime geral e no regime próprio, porque talvez a resistência não vai ser tão grande. Nós sabemos que mexer na administração pública, nós vamos mexer com o interesse dos três poderes, são interesses difíceis, não é um debate simples de ser feito, mas é uma reforma de Estado necessária, conformar o Estado brasileiro à realidade atual. Bom, o dinheiro acabou, de fato o dinheiro acabou, não dá mais para conviver com um déficit público tão expressivo. Isso força que aumentemos as taxas de juros para atrair capital externo para o país para poder financiar as nossas contas públicas, e isso atravanca a economia, atravanca a indústria, atravanca o desenvolvimento do país. Tudo bem, mas então vamos discutir uma reforma de Estado para todos. Né? Então eu acho que o princípio da confiança ele é quebrado, acho que tu disseste muito bem, com relação à contribuição, né? Mas ele também, na minha opinião, é quebrado ante o fato de que não dá para falar numa reforma de Estado apenas para a Previdência Social, enquanto nós temos distorções tamanhas ou até maiores do que a previdenciária, né? Se não maiores, expressivas também em outros setores, né? E que setores que envolvem justamente aqueles que querem reformar a Previdência. Né? Então isso realmente mexe com todos nós, e foi por isso que o presidente Temer não conseguiu reformar. Com certeza, concordo contigo. Agora voltou. Foi por isso que o presidente Temer, Ana, só para concluir, certamente o presidente Temer, lógico, além de todo
né, toda a confusão que o nome dele estava envolvido, o grupo político dele estava envolvido, nós sabemos disso, toda a questão da corrupção envolvida no governo dele, mas, acima de tudo, o presidente Michel Temer não conseguiu avançar numa proposta de reforma que tinha inicialmente o apoio de todos os setores, o setor industrial, o setor de comércio, o governo estava sendo apoiado na reforma e ele não conseguiu. Por quê? Porque ficou evidente um discurso, na verdade, uma regra para um lado e outra regra para o outro lado, né? E o governo foi cedendo, foi cedendo, foi cedendo, foi cedendo, e no final não consegue aprovar a reforma, né? Então a gente tem esse risco também de não passar nada por força de uma mal avaliação do que seja uma reforma de Estado, que eu acho que ela tem que ser mais profunda do que pensar apenas a Previdência. Eu concordo inteiramente com você. Eu gosto muito das suas palestras quando você fala dessa parte também. E eu ia te falar que Obrigado. é triste, né, Triques, porque a gente vê que é muito mais do que parece, né? Por exemplo, nós sabemos que a PEC ela chegou tão perto de ser aprovada para o nosso desespero, né? Nós, professores, professor Alain aí que trabalhou também muito, e outros professores, outros advogados, você junto com o IBDP, nós pelo IEPREV, foi quase desesperador, porque a gente quase viu ela ser aprovada, né, Triques? A gente sabia da Verdade. força, por exemplo, do setor patronal, que fez uma troca com o governo. A reforma trabalhista foi trocada pela previdenciária. Nós sabemos disso. Nós que estamos nos bastidores participando das discussões, nós sabemos disso. E é exatamente isso que você falou. Só não passou foi por um triz. Nós sabemos que ela vai voltar à mesa e muita coisa vai ser aprovada. O fato agora é qual é o limite que nós vamos conseguir defender, né? Qual é o núcleo que a gente vai conseguir manter inalterado disso tudo. E esse vai ser o grande ponto da gestão do próximo presidente e do nosso trabalho de previdenciaristas para o ano que vem. É verdade, eu concordo contigo. Acho que um grande desafio, Ana, que a gente vai enfrentar são os diagnósticos do sistema, né? Porque, de fato, nós não temos informações confiáveis, né? Nenhum dos lados, a gente tem que reconhecer isso. Nem o lado do governo tem, e nós também, que em alguns momentos estamos aqui defendendo a previdência pública, nós muitas vezes também não temos os diagnósticos corretos, os dados corretos, na verdade. Os números são muito dúbios. A gente sabe que os dados estatísticos são muito mal formulados, não se tem uma preocupação atuarial na Previdência, então a gente tem a dificuldade da nota técnica atuarial, nós temos uma dificuldade com relação ao levantamento etário da população. Nós começamos nós começamos divergindo já de início, né? A gente já não concorda com os números. E aí eu fico pensando, com todo esse cenário de fake news, imagina a guerra de informações que, a partir do ano que vem, caso haja realmente o ímpeto governamental de reformar a todo custo a Previdência, imagina a guerra de notícias falsas envolvendo supostos marajás, supostos, né, servidores públicos que ganham demais, ganham de menos, quer dizer, não vai sobrar para ninguém, né? Auxílio de inclusão de R$ 5.000, né? Exatamente, Como se exatamente. todo preso, desculpa, recebesse isso assim, fosse uma coisa fácil. Mas não é fácil, né, Triques? Foi muito bom que você falou isso, porque essa questão da fake news a gente já enfrentou com a PEC 287 para um governo que estava desmoralizado. O que me preocupa é como enfrentar a fake news para um governo que tem a total aprovação. Não que eu tenha nada politicamente contra o governo, nem poderia me posicionar, até porque eu posicionei abertamente que estava disposta a enfrentar as mudanças. Então, não posso agora vir a contrariar algo que eu mesma falei antes das eleições. Mas te digo assim, é claro que me preocupa, porque se o Temer, né, era um governo que era reprovado moralmente sem apoio popular, o que dizer agora que nós temos um governo que é totalmente apoiado? Então, acho que a gente vai enfrentar uma luta muito mais dura. Essa vai ser uma luta nos termos assim de guerra, de batalha, uma luta sangrenta. Não tenho dúvida que nós vamos sair assim bem prejudicados, todos os lados. Mas vamos começar a falar do nosso tema, né? Vamos sim.
mais suave, né? O tema da reforma é tão pesado que mesmo entrando num tema do processo administrativo digital que não está simples e não está fácil, ele se torna mais leve e agradável em razão do peso do primeiro tema, né? Com certeza. Mas, Alexandre, vamos começar então mandando um abração para o pessoal que está conosco. Luciane Amaral, Luciene, eu sempre falo Luciane, ela que vai me pegar um dia. Luciene Grande Amaral Luciene. sempre está conosco. Martim Silva, Marlon Leite, Viviane, queridíssima, lá do Rio Grande do Sul. O Anderson, meu esposo, já está assistindo aqui, ó. O Márcio Que Celso show. Perigatti, Valdinei Fonseca, John, Carlos Soares, Maria Aparecida Batista Campos, Inês Garavelho, Manuel Moreira da Costa, Simone Irossi, que está conosco lá de Bauru, estive com ela na semana passada, a Célia Mara, minha irmã, o Marcos Apolinário, que está sempre conosco, ele falou, vamos de novo, boa noite, tem o livro do professor Triquês. Olá, Que Triquês. legal. Marcos Apolinário dizendo aqui que o teu livro é show de bola. O Marcos é um queridíssimo também, está sempre conosco, tive o prazer de conhecê-lo num dos eventos do IEPREV. A Nádia Cianci, Nádia, doutora Maurício Nádia. Tavares, Silvana Maria Picoloto, Andréa Grande Vicari, está sempre Silvana. conosco também. A Silvana aqui pertinho de Curitiba, está sempre conosco também. A Roseli Bernardo, Tiago Henrique Barbosa, a Rejane Moura Leite Rabelo, boa noite, cheguei. Que bom, Rejane, cadê sua irmã? A Marta Lúcia Guiar, também conheci ela num curso do IEPREV, a Michele, o Lisandro, a Nayara está sempre conosco. A Nayara é a maior propagandista das minhas lives. Eu tenho sempre que agradecer a Nayara. E aí, sobre o nosso tema, o Manuel Moreira da Costa fez o seguinte comentário. Governar para todos, mas sempre pensando que a Previdência também é de todos, ou de quase todos. A Kelly Ferreira Leite, a Luciene mais uma vez aqui, o Tiago Henrique Barbosa fez alguns comentários, depois nós vamos comentar, o Carlos Soares, o Alan, que a gente já leu aquela hora, Lúcia Catarina, deixa eu ver quem mais, Felipe Martins, Luciana, Gielson, aí, acho que comentei quase todos. A Lianda, a Linda. Linda, eu vi que você fez uma pergunta, eu volto na tua pergunta quando o professor Alexandre começar o tema, tá? A Marina Moraes também, minha queridíssima aluna, a reforma passa esse ano ainda? Esse ano, Triquia, você acha que passa esse ano? Eu acho que não. Eu acho muito difícil também, né? Porque a gente, por enquanto, na verdade, o que a gente está vendo hoje, Ana, e cumprimentando todos que tu referiu, e praticamente conheço todos, né? São nossos amigos, companheiros de jornada. Uma alegria muito grande a gente estar junto aqui agora. E a minha opinião sobre isso é o seguinte: a imprensa, na verdade, acaba insuflando muito o debate, né? Então, na verdade, a imprensa está provocando, é o tema que gera polêmica, gera notícia. Então a gente está vendo várias informações que são até desencontradas, é uma proposta de uma pessoa, depois veio uma proposta de um outro lado do governo. Nós sabemos que o Bolsonaro, ele, né, independente aqui de qualquer posição sobre o presidente Bolsonaro, mas ele é um presidente que tem posição, né? Eu acho que ele vai tomar as rédeas do debate, eu acho que por mais que em alguns momentos ele diga que deva se falar com a equipe econômica e tudo mais, eu acho que agora que ele ganhou as eleições, ele vai mostrar a força que ele sempre teve, pelo menos nesse sentido. Ele é um presidente de opinião, e ele não é nenhum, digamos assim, liberal clássico, né? O presidente Bolsonaro, pelo contrário, ele tem até um lado mais estatista do que liberal, né? Dentro da linha dele até de militar, de defesa do patrimônio nacional. Vamos torcer que ele consiga ter um bom senso, né? E em alguns momentos a gente sabe que ele extrapola um pouco, enfim, né? A gente sabe que ele, né, também era um pouco do contexto da polarização que o país estava vivendo, né? É difícil falar sobre isso, mas Um vamos pouco de torcer que ele tenha um bom personagem, né? senso. Eu Hã? diria até que um pouco de um personagem, né? Porque às vezes essa Isso. polarização ganha voto também, né? Então eu sempre Claro, me ele pergunto quem são as pessoas realmente, porque no momento da eleição, essa personificação das caricaturas, elas são muito fortes também, né, Triquês? sim, com certeza. E de fato, né, Ana, independente, agora a gente pode falar, as eleições passaram, né? Ele é uma pessoa diferente.
Isso é fato. Nós não conhecemos ainda ele totalmente, mas ele é um homem diferente, né? Agora, eu estava lendo no jornal no final de semana, na quinta-feira, não sei se vocês viram uma foto, ele deu uma coletiva na garagem da casa dele, em cima de uma moray buggy, em cima de uma prancha de surf. Né? Quer dizer, nunca se viu isso na história da República, né? E ele já está eleito, ele não precisa mais ganhar votos, né? Ele é um homem diferente. Vamos torcer que os deuses do universo iluminem a cabeça dele, porque agora ele já está eleito, né? E que ele consiga promover essa racionalidade que a gente precisa, esse bom senso para debater o assunto. Não precisa ser totalmente contra uma reforma, mas que a gente consiga encaminhar um projeto que, principalmente, na minha opinião, mantenha o sistema de repartição. Né? O sistema de capitalização, na minha opinião, também. A minha preocupação não vai é funcionar. Que a gente possa se aproximar dele para tentar conversar sobre essa capitalização que, a meu ver, é uma loucura. A meu ver, não, né? A nosso ver, né, Triqueza? A maioria dos especialistas. Então, a minha ideia é que a gente ainda consiga estreitar esse laço para conseguir, pelo menos, afastar a capitalização. Não tem nenhum lugar em que isso deu totalmente certo. Não tem, né, Triqueza? Assim, que tenha sido um sucesso absoluto. Não tem. Nós chamamos aqui na comissão, aqui na OAB do Rio Grande do Sul, nós fizemos um evento alusivo ao mês do advogado em agosto. Nós chamamos um colega, um consultor do Senado, doutor Alberto, e por um lapso, agora não estou lembrando o sobrenome dele, acho que é Alberto Santos, né? Ele é consultor do Senado Federal, e ele fez um estudo de direito comparado entre os principais países do mundo, ele trabalhou todas as nações, e a conclusão que a gente chegou é que todos os países que apostaram em sistema de capitalização não conseguiram dar conta da questão social. Então, não me parece ser o melhor caminho. Podemos, quem sabe, reduzir a proteção do regime geral, até porque a maioria dos benefícios já são em valores menores. Vamos estudar milhões de possibilidades. Agora, relegar para o indivíduo cuidar da sua aposentadoria, a qual vai ser limitada ao que ele conseguiu guardar no decorrer da vida, eu tenho certeza que não vai funcionar. Não, não vai de jeito nenhum. Até porque nós não temos uma cultura, né, para viver como as formiguinhas. A gente vive como a cigarra, né? Grande parte da população só guarda quando é eminentemente obrigada e ainda assim o que ganha no mês não é suficiente para fazer uma reserva. Então, não tem condição. Mas vamos deixar, porque se nós entrarmos nesse tema, vamos fazer uma live, Triquês, antes do final do ano, só para debater o sistema de fiscalização. Vamos? Vamos sim, conte comigo. Esse é um tema que a gente adora, né? É muito bom conversar sobre reformas, né? E mais adiante ela vai estar mais quentinha ainda. São 9h45 e a gente não conseguiu entrar no tema. Não, agora a gente entra. Eu vou aproveitar só e ler o que a doutora Maria Helena Carreira Alvim escreveu. Doutora Maria Helena, obrigada por estar aqui conosco, é sempre um prazer. Ela escreveu o seguinte, deixa eu só fazer a leitura do texto dela. Somente para argumentar. No caso de uma reforma na Previdência, o direito de livre escolha de um plano de benefícios para os segurados da INSS só poderia ser adotado nos mesmos moldes daquele já proposto para o servidor público, para aderirem aos fundos da Previdência, assegurando-lhes o direito de livre escolha ao plano de benefício. Então, realmente, né, se a gente conseguir chegar nesse grau de discussão com o governo, seria ótimo. O problema é se a gente não conseguir, né, Triquês? Ter essa livre certeza. Escolha. Com certeza. Deixa eu deixar meus cumprimentos. Que honra enorme, né? Termos na audiência a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, receba o meu abraço aí de Juiz de Fora, né? Aí em Juiz de Fora. Inclusive, recentemente, eu não havia tido oportunidade ainda, em razão de tempo, mas concluí a leitura do seu livro sobre a aposentadoria especial dos trabalhadores na área da saúde, que a gente atua bastante nessa área aqui no escritório em Porto Alegre, e tenho a lhe dizer que as nossas petições estão todas devidamente adaptadas agora, com tanta informação relevante que o livro trouxe para o escritório. Então, uma honra enorme lhe ter na audiência, né? E eu não tive ainda muitas oportunidades de conversar mais aprofundadamente com a doutora Maria Helena, os congressos são sempre corridos, mas fica sempre uma vontade de ter um momento para a gente tomar um cafezinho e conversar mais a fundo. Receba meu abraço, doutora.
Doutora Maria Helena é maravilhosa e ela tem uma humildade incrível, então estar Eu com ela é sei. sempre muito bom. Eu tenho que agradecer porque toda semana ela me apoia aqui na live, ela participa, então eu só posso agradecer a Deus por ter colocado ela na minha vida. Triquês, olha só, pessoal de Belém, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, olha só que sucesso, hein? Que legal mesmo. Todo mundo mandando um abraço para você. Mas vamos Que lá. bom. Receba o meu abraço também. Já falamos um pouquinho do histórico, né? Tratamos um pouquinho do tema, quando que o Conselho de Recursos ele cresceu um pouco lá por 2013, 2014. A gente viu que os recursos passaram a valer a pena. Isso veio de uma forte crise que a gente estava vivendo no Juizado Especial Federal, né, Triques? A gente tem que dizer que sim, por quê? Porque com o aumento enorme das ações, a gente viu que aqueles posicionamentos que eram tão benéficos da justiça eles começaram a mudar um pouquinho. E aí o Conselho de Recursos passou a ter um maior investimento. Um maior investimento, eu digo, não é nem financeiro. Eu acho que foi de capital humano mesmo, através das buscas que o Dr. Manuel Dantas fez nos novos conselheiros, no treinamento, na abertura de câmaras adjuntas. Então, vindo de todo esse histórico, a gente vive hoje um processo administrativo diferenciado. Você trata isso no teu livro, você trata isso num livro sozinho, num livro com a doutora Adriano Maus, e em diversos artigos que você veio escrevendo ao longo desses anos aí, se consolidando como um professor de processo administrativo. Em 5 minutos, assim, para fazer uma introdução, o que você diria do processo digital? Da inserção desse meio eletrônico que foi tão buscado pelos advogados, buscado pelos segurados e que hoje nós estamos vivendo com tantas dificuldades nesse início. Queria que você desse uma introdução para a gente. Certo, Ana. O que eu poderia dizer a respeito do assunto? Bom, primeiro, nós sabemos que o processo digital no âmbito do INSS, diferentemente do processo digital que foi implementado no âmbito recursal administrativo, aqui a implementação desse processo digital ela se dá num cenário, digamos assim, de incêndio, né? Um cenário de socorro. Na verdade, o processo digital está sendo trazido ao INSS em razão de um fato que é a falta de servidores públicos, falta de técnicos e analistas do Seguro Social para atender a população. Né, em razão, né, das condições de incorporação de gratificações na aposentadoria que os servidores do INSS conquistaram esse ano, talvez 30%, 40% da massa atual de servidores da Previdência poderá já se aposentar em janeiro do próximo ano, porque já estão em abono de permanência e só estavam aguardando o decreto presidencial lhe garantindo essa condição de aposentadoria melhor. Então, de fato, esse é um fato, digamos assim, não tão bom, porque a construção do processo digital ela se dá num contexto realmente que, se não fosse dessa forma, talvez as agências no ano que vem teriam que ser fechadas. Por outro lado, não podemos negar que as tecnologias estão aí e a gente tem que utilizar elas a favor do processo administrativo também. Né, também. E aí, logicamente, que a gente tem que fazer desse momento difícil, político difícil na Previdência, é um momento difícil, não está sendo uma transição fácil, nós temos que tentar lutar, os atores do processo, então a OAB, os sindicatos, as associações, né, os municípios, todos aqueles que estão assinando os acordos de cooperação técnica com o INSS e também o INSS, para que a gente consiga fazer esse processo uma realidade. Eu acho que para os advogados será muito bom. Primeiro, por um motivo muito especial. O INSS Digital trouxe para nós algo que nós estamos lutando há 30 anos e não obtínhamos sucesso, que é a capacidade postulatória plena. Ou seja, hoje eu não preciso mais pedir ficha, aguardar fila, agendar horário para requerer os pedidos de benefícios. Por ser um advogado, importante que se diga isso, a INSS reconheceu essa condição. Por ser um advogado, eu posso agora, encerrando a live, final da noite, pegar o meu notebook, ligar aqui o meu notebook e fazer um requerimento de uma aposentadoria. Né? Então, essa capacidade postulatória plena, ela é muito importante. Agora, nós vamos precisar, sim, de um esforço muito grande para que o processo funcione em tempo hábil,
né? E aí, lógico, né, Ana, a gente tem uma questão, é um tema complexo, né? Além de todas as dificuldades do processo da implementação desse processo digital, né, nós temos também as dificuldades que já são clássicas do processo administrativo, que é os meios de prova funcionarem, né? A JA ser efetiva, a pesquisa externa funcionar, a vistoria técnica acontecer. E isso a gente não pode acreditar ao momento atual, porque isso nunca aconteceu, né? Então eu acho que talvez se num primeiro momento nós conseguíssemos requerer os benefícios e eles serem analisados num tempo razoável, né? 45 dias, 60 dias, eu acho que já seria um bom começo, para depois a gente tentar evoluir e fazer uma melhor ligação do INSS digital com e-recursos, um controle jurisdicional mais efetivo. E aí eu sei que você é especialista no assunto, né? É, na verdade, assim, eu acho que o que mais preocupa hoje é essa demora, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente está com uma demora de 13 a 14 meses. Então, assim, nós já estávamos numa situação caótica, como você muito bem desenhou, né? Inicialmente, inúmeras agências que os servidores se aposentaram, e agora a gente está aí com uma demora de 13 a 14 meses para análise inicial, Triques. Não sei se lá em Porto Alegre a situação está tão crítica, mas conversando com outros amigos, quando o processo está começando, eu acho que existe uma esperança maior. Então, as pessoas que eu estou conversando agora, que o processo digital começou há 2, 3 meses, elas ainda estão com uma boa média de análise. Nós começamos bem aqui também. O problema foi que em poucos meses a capacidade de análise das agências ficou assoberbada. Então, nossa, estamos numa situação assim, só para dividir contigo, né? Conversando com a Gisele, que é minha sócia, que agora eu não estou atuando no escritório, mas ela mantém o escritório. E ela me contou que nós estamos com clientes, aposentadoria por idade, não precisa de nada de prova, tempo de carteira, e nós não estamos conseguindo a concessão. Então, assim, totalmente atrasado. Está valendo mais a pena dar entrada física do que a entrada digital. Isso está acontecendo. Aqui também, a realidade não é muito diferente. Talvez a demora não esteja tão grande ainda, e vou retirar o ainda, né? Não queremos que chegue a esse ponto, queremos que melhore aqui e também no Paraná e em todo o Brasil, mas aqui a demora também está numa média de 5 a 6 meses, e aí é extremamente difícil. A gente está enfrentando problemas aqui com as cartas de exigência, né? Dificuldade da comunicação, porque agora a gente não tem mais o contato com o servidor, e às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender as cartas de exigências. A gente tem tido dificuldades com encaminhamentos que os advogados estão fazendo e que o servidor supostamente considera equivocado e ele não abre uma carta de exigência, ele cancela a tarefa, né, que é uma negativa de petição, ele não pode fazer isso, mas ele acaba fazendo, né, por detrás do sistema digital fica mais fácil uma negativa de petição do que ali no guichê, onde poderia haver até um revide por parte do advogado, de repente chamar uma comissão de defesa às prerrogativas, né, até buscar uma autoridade policial pela negativa de protocolo, que não pode ocorrer, né, configura até um abuso por parte do serviço público. Então, lógico que o digital, como a gente perde aquela informalidade que a gente tinha, isso está acontecendo. Agora, eu tenho defendido muito, Ana, aqui, amanhã até pela manhã nós vamos ter um grande evento aqui na OAB, com o INSS, nós vamos fazer um simpósio INSS OAB para discutir os problemas atuais. Eu acho que a gente também tem que entender um pouco o lado também do servidor, né? Porque o servidor ele está tão perdido quanto os segurados e os advogados. Porque, na verdade, a política governamental INSS tem sido paulatinamente de reduzir, de contestar o tamanho, reduzir as condições. E a gente verifica o sindicato mesmo da categoria dos trabalhadores do seguro social, realmente eles têm perdido muito nos últimos anos. Então, realmente, a condição de trabalho não é a ideal para eles também. Então, eu acho que a gente tem um momento importante que é uma melhor relação, né? O INSS, uma coisa tem que ser dita, né? Ele nunca reconheceu o papel do advogado na instância do INSS, né? Seguidamente, nós vimos propagandas nos sites da Previdência dizendo que não precisava procurar intermediários, que a Previdência concederia o benefício. Já é um avanço o INSS chamar a OAB e nós nos tornarmos parceiros. Eu acho que agora nós temos que abrir uma trincheira para, em cima disso, tentar construir um processo administrativo melhor.
É como eu tenho E refletido, né? é bacana ressaltar, né, Triques, por exemplo, tem muito servidor bom, né? A gente tem vários que a gente conhece, e além disso, Muitos. eu tenho tido gratas surpresas na sala de aula de encontrar servidores que são alunos cada vez mais preparados. Então, eu, por exemplo, aproveito esse título de hoje para homenagear um aluno meu, que é o Eduardo Esprada, que é aqui de Curitiba, que é um aluno que é um servidor, né, que é extremamente preparado. Então, ele conhece muito bem a legislação, conhece a questão de acordo internacional, conhece a questão de cálculo, e é uma pessoa que, conhecendo essa problemática, faz de tudo para que o sistema funcione da melhor forma possível. E eu tenho verificado que hoje, embora toda essa problemática, nós temos servidores que estão valendo por 4, 5 servidores do passado. Só que mesmo assim está difícil para eles, né, Triques? Porque eles estão tendo que trabalhar quase num esquema de mutirão. Porque a gente tem 7, 8 servidores para julgar aí 2, 3 mil processos. Isso é bem complicado. Só que não tem como a gente fechar os olhos e não saber que isso está acontecendo. Uma outra problemática que você citou, e daí eu já vou passar para as perguntas dos alunos, é a questão da análise da prova, né? Está muito mais complicado e eu tenho ouvido muita reclamação de pessoas que não são da área jurídica, de que essa questão que você falou da negativa de petição. A pessoa não quer usar o INSS digital e ela chega lá e o servidor obriga. Não, se você não me mandar aqui digital, eu não vou receber. Então, é uma inversão do que a gente via no passado. Você concorda? Eu concordo. Na verdade, o que está acontecendo? Né? É interessante, Ana, a questão que tu colocaste, por quê? Na verdade, lógico, o INSS digital se transformar numa realidade, é fundamental que todos venham a aderir à ferramenta digital, porque a lógica da ferramenta digital é justamente, ao protocolar no digital, eu dispenso aquele servidor do guichê de estar prestando um atendimento e o desloco para um polo de atendimento digital para ele apenas analisar o processo. A partir do momento em que eu tenho a plataforma digital, mas a classe segue usando intensamente a plataforma presencial, quebra a lógica de estar deslocando esses poucos servidores que vão sobrar, né, com as aposentadorias, para eles poderem apenas analisar que, pelo acordo de cooperação técnica, passa a ser o papel deles, o advogado que faz todo o trabalho agora de instrução e de preparação do processo administrativo. Só que, logicamente, que nós precisamos de uma fase de transição, né? E diante dessa demora toda do processo, obviamente que me parece que essa é a grande equação do momento. Como fazer essa transição? Esse caso que tu relataste aconteceu várias vezes aqui no Rio Grande do Sul e a comissão foi chamada a tomar uma providência. Nós consultamos a Superintendência aqui Regional Sul, que responde pelos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a orientação que nos foi dada, e que me parece que é a orientação nacional, é no sentido que não pode haver a negativa do atendimento no presencial, mesmo que o advogado esteja inscrito no INSS Digital. O que deve acontecer é uma orientação quanto à pertinência de ele privilegiar o digital, né, mas promover o protocolo pelo presencial. Né? Só que na prática a gente sabe que algumas agências não estão cumprindo isso. Tem agência que está com a lista dos advogados inscritos no digital, quando você chega para fazer o protocolo, ela verifica se o teu nome está dentre aqueles cadastrados no sistema digital e ela te nega o protocolo. Tem que ser imediatamente comunicado à OAB, porque não é esse o combinado que foi feito com o INSS. Né? Então, eu acho que essa questão, Ana, ela é primordial. Né? A transição vai ser muito difícil. E eu acho que vai levar meses, se não anos, até para a gente ter essa transição para um sistema completamente digital. Considerando também a cultura que a gente tem de ir ao INSS, de buscar as informações no guichê. Então, não vai ser simples, eu concordo contigo. A transição nunca é fácil, né? Mas nesse caso em Nunca. especial, eu acho que o que a gente tem que cuidar apenas, né? E aí eu falo nós, quando eu digo nós que temos esse acesso, essas vias de comunicação, é para a gente não deixar que, às vezes, o advogado que não é tão digital, né? Nós temos aí colegas, não vou nem dizer mais velhos, porque nós temos pessoas mais velhas que são super digitais. Mas nós temos aí pessoas que não estão ainda tão familiarizadas com esse meio
e às vezes elas não podem também ser prejudicadas. Triquez, deixa eu passar e mandar um beijo para os meus alunos de Belém, porque a Franci, se eu não mandar, ela fica aqui escrevendo, né, Franci? Então, Franci Souza, lá de Belém, professora, pelo amor de Deus, manda um beijo, né? Para a Franci, para a Verliane, para o João Gabriel, para todo o pessoal do WhatsApp lá de Belém, um grande beijo. Olha, parei tudo para te mandar um beijo, Franci. Então, agora vamos continuar. Então, Que olha só. bacana, pessoal do Belém, pessoal do Belém sempre muito atuante, né? O pessoal do Pará. Recebam também Eles meu são abraço. maravilhosos. O Não João tive a Gabriel. oportunidade de ir lá, não conheço ainda o Pará, mas a gente vê como as atividades são intensas por lá, né? De todos os institutos, a própria OAB também, né? Então, nós temos que arrumar uma forma de você ir conhecer esse povo, porque eles são maravilhosos. O João Gabriel, inclusive, ele é da Junta de Recursos, então ele sempre me manda um material, é a pessoa que está sempre atualizado, está sempre participando das lives, então um grande abraço para ele. Ele sempre compartilha nossas lives no Grupo Nacional de Conselheiros, então é bacana, porque o pessoal depois sempre entra para dar uma olhadinha no que a gente conversou. Deixa eu dar uma olhada aqui quem está mandando beijo para você. Pessoal, quem está gostando, compartilhe a nossa live para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação. Olha só, o que está dizendo o Dielson? Acho que eu falei certo. Dielson Fontenelle. Não estamos agendando BPC, pois não há vaga. Aliás, no sistema não só existe a opção BPC idade. Então, ele está contando aqui, acho que ele está respondendo alguém que está contando um problema, né? Que não estão conseguindo fazer agendamento de BPC. Você está com O algum BPC problema de aqui no nosso agendamento plano. aí? Não, o BPC aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que no país inteiro está sendo assim, ele não está sendo ainda ofertado pelo INSS digital, né? Então não tem o protocolo à distância ainda. Né? E para protocolar realmente tem que ser pela forma clássica, ou pelo site do meu INSS, ou também pelo 135, que ainda está parcialmente funcionando, mas a gente sabe que no futuro vai ficar só o meu INSS. Né? Eu acredito que vai acabar sendo totalmente substituído pela plataforma toda ela da web. Né? A gente não está tendo problema aqui, não, com relação ao BPC. A princípio, ele tem sido agendado. Às vezes é uma questão do local mesmo, da gerência local, da superintendência local, da dificuldade de vaga, mas certamente é fruto dessa falta de servidores. Né? Lamentavelmente, o INSS está operando no limite. Basta a gente entrar numa agência, né, Ana, e verificar o número de guichês e a quantidade de guichês que estão com os computadores ligados e com o servidor atrás do computador. Lamentavelmente, a situação que se chegou é muito O ruim. servidor também, né, Triquês? O servidor sai dali exausto também, né? Porque além dele se dedicar, que a gente sabe que muitos se dedicam, ainda há uma constante sensação de frustração. Porque por mais que ele se dedique, não há condições de fazer análise de tudo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor José Roberto Sodero. Um abração, meu querido amigo que faz aniversário no mesmo dia que eu. Um grande abraço, professor Sodero. Satisfação. Obrigado por estar participando. Aqui a Luciene está comentando, Triquês, que lá em Jundiaí eles têm uma relação muito boa com o INSS. Isso é muito bacana, né? Nós também aqui, eu não posso reclamar, porque aqui em Curitiba, tirando exceções ruins, a gente costuma ter uma boa relação. Eu acho que o que está assim, mais atrapalhando os advogados aqui em Curitiba atualmente tem sido o banco para receber RPV e precatório de ação judicial. Acho que é o que mais tem tido dificuldade é o convênio com os bancos. Porque até o INSS, embora todas as problemáticas, eu acho que ao longo dos anos, todas as conversas, todas as reuniões surtiram muito efeito. Se a gente for ver, né, Triquês, o que era advocacia previdenciária 15 anos atrás, quando a gente começou, é muito diferente de agora. Com certeza. E vocês são muito vanguarda, né, Ana? Diga-se de passagem, a Comissão do Paraná e a OAB do Paraná, mas aqui específico posso falar pela comissão, né? Todo o trabalho que foi feito aí por inúmeros presidentes,
né, e o trabalho que é feito hoje também pelo presidente Sicarelli, né, o vice-presidente Leandro. Vocês foram A um dos primeiros Melissa, né? estados a assinar o convênio, né, com o INSS Digital, e o Paraná realmente. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem procurado seguir um pouco a forma de vocês. Assim, aqui eu estou concluindo, Ana, né, um pouco cansado, mas concluo esse ano a segunda gestão à frente da comissão. Logicamente que vou passar o bastão adiante. E nesses 6 anos foram 6 anos assim de muito aprendizado, né? E a gente sai quando deveria estar começando, né? Eu sempre digo, agora que eu aprendi tudo, o ideal seria retroceder agora e começar agora. Aprendi tudo nada, né? Na Não, verdade, mas aprendi uma muita boa coisa, parte. né? Boa, claro, lógico, a gente tem que cuidar o que a gente, na verdade, não aprendi tudo, aprendi algumas coisas, mas Não, logicamente mas que a muito gente mais maduro, aprendeu, imagina. Ui, muito mais aprendeu. maduro que 6 anos atrás. E uma das coisas Sim. que a gente lutou muito aqui foi manter o diálogo. Não foi fácil, não está sendo fácil no momento, porque muitos advogados querem que se judicialize as questões, que se compre o conflito, porque realmente está muito difícil essa transição, né? E realmente o advogado previdenciarista ele quer condições para trabalhar. Ele não quer saber se a comissão vai fazer assim ou assado, ele quer ter condições mínimas de trabalho. E, infelizmente, o momento atual, nós estamos no limite dessas condições, porque realmente, em alguns casos, pela falta de fornecimento de extratos das agências, a dificuldade com a demora no processo, a instrumentalização do processo como um todo, realmente, assim, na minha opinião, nós estamos enfrentando um momento muito difícil, muito delicado. Eu concordo. E sobre os elogios que você fez, a gente tem que registrar que a gente teve várias gestões importantes, mas a gestão da doutora Melissa foi uma gestão que trouxe grande inovação e a doutora Melissa atuou muito em parceria com as outras OABs, né? Então, a doutora Sim. Melissa sempre foi uma pessoa de muito diálogo. Então, ela sempre atuou com a Gisele Caravichinchim em Santa Catarina, contigo no Rio Grande do Sul, então, esse alinhamento que vocês três realizaram na época trouxe uma força aqui para o Sul, que quando eu vou dar aula sempre no Norte e no Nordeste, eu comento com eles. Esse alinhamento das seccionais torna muito forte. E eu acho que isso é um modelo para ser copiado pelos colegas, né, Triques? Porque vocês, quando Então, iam atuar na superintendência, vocês não iam sozinhos, vocês iam sempre às três comissões, né? é verdade. A doutora Melissa ensinou a todos nós, né? Ela realmente, a experiência que ela tem e a condição que ela fez na comissão, também na condição de conselheira, né, seccional, a Melissa tem uma característica para o diálogo muito importante. A gente tem que Sim. ter essa visão mais política às vezes, porque não adianta a gente, né, mesmo que às vezes seja difícil, a gente tenha que, né, engolir alguns desaforos, e a gente engole muitos desaforos à frente de uma instituição, mas, né, o doutor Lamáquia mesmo, que nosso presidente nacional e que foi nosso presidente seccional aqui por 6 anos, muito nos ensinou que a verdadeira revolução a gente faz com a política e com o diálogo, né? Não é queimando bandeiras, porque eu só fecho portas, né, fazendo conflito. Então, a luta é árdua, eu acho que a gente tem que fortalecer as comissões, nós precisamos exigir uma comissão nacional atuante, né? A gestão atual do presidente Chico já foi uma grande revolução, eu acho que ele conseguiu avançar em muitos pontos, mas eu acho que a gente ainda merece uma comissão que avance mais ainda em questões pontuais da advocacia. Talvez, Ana, precisamos falar de um encontro nacional de comissões seccionais. Eu venho defendendo isso aqui no Rio Grande do Sul. Um colégio de presidentes de comissões para debater a relação da comissão de Belém, do Pará, com a comissão de Manaus, com a comissão de Aracaju, uma reunião entre as comissões. Nós precisamos fortalecer o nosso diálogo, porque agora nós temos um espaço para dialogar com o INSS, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. E a Nayara está comentando aqui conosco, Triqueza, o seguinte, que um dos problemas que ela acha mais grave do INSS digital é que a gente está reavivando um problema que era do passado, que é o fato do benefício não ser deferido da data da DER, mas da data do protocolo. Então, realmente, isso é um problema porque, às vezes, antigas batalhas que a gente pensa que já tinha vencido, elas voltam a figurar no nosso dia a dia como algo a ser modificado, melhorado, né?
Então, esse problema que ela está tratando aqui é uma coisa ruim, né? E muita gente tem me reclamado desse tipo de situação, que não tem sido respeitada a DER. Acho que a doutora Nayara foi muito feliz, muito inteligente na ponderação dela, doutora Nayara e Ana, porque eu fiz essa reflexão esses dias, inclusive em sala de aula, né? Quando estava trabalhando os princípios do processo administrativo, a gente sempre começa por eles, né? Até porque no processo administrativo os princípios são muito importantes, ante o fato de que nós não temos um contencioso, né? Nós temos um dever da Previdência de sempre conceder o melhor benefício, aquela regra Sim. toda do ônus da prova, que o Conselho, inclusive, trabalha, o Conselho de Recursos trabalha muito bem. O que a gente nota é que o INSS digital, doutora Nayara, eu concordo contigo, ele está gerando alguns efeitos colaterais de retrocessos em algumas conquistas que já estavam consolidadas, né? Uma delas é o direito de petição. A gente tem tido dificuldade, nós temos tido indeferimentos sumários de alguns pedidos, né? Outra delas é a carta de exigências, o dever do servidor de garantir o ônus da prova, de trazer a produção das provas. A gente tem tido uma dificuldade também. E, principalmente, uma redução da informalidade, né? O processo administrativo que sempre teve como característica primordial a informalidade, né? Eu ia lá na agência e fazia aquele tete a tete com o servidor, agora eu não tenho mais isso. Ele se torna mais formalista. E isso Sim. também acho que vai ser um desafio que nós vamos ter que enfrentar. E é um desafio que contraria os nossos princípios básicos, como você falou, a 9784 de 99, a ideia principal de que a administração ela serve ao administrado e não o contrário, né? E toda vez que a gente começa a Exatamente. colocar esses mecanismos para tornar o processo mais eficiente, a gente tem que ter muito cuidado para não prejudicar e não inverter os reais valores desse processo. Afinal, o interesse público, ele está acima de qualquer outro interesse quando a gente fala de uma prestação social como é a previdenciária, né, Triquez? Com certeza. E por mais que nós criticássemos, né, eu vi o pessoal brincando essa semana nas redes sociais, dizendo, pô, tô com saudade da reforma previdenciária do presidente Temer, né? Aquela história, sempre a situação pode piorar, né? Na verdade, por mais que a gente sempre criticasse o INSS, não há como negar que a Previdência Social brasileira, no que se refere ao atendimento, sempre foi uma referência, né? Ela sempre foi uma referência, ela é uma referência mundial hoje. A gente vê alguns congressos da própria Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, quando acontecem aqui no Brasil, vem o pessoal de outros países, da Europa, mesmo aqui da América do Sul, e eles ficam impressionados com os números, com o padrão de atendimento da Previdência, a quantidade de perícias. Então, esse é um patrimônio da nossa Previdência. E, de fato, acredito que nós vamos perder um pouco isso, porque a formalidade do processo digital não vai mais permitir que a gente tenha essa relação que tínhamos antes, né? Com Infelizmente. certeza. E principalmente até no próprio conselho, né? Não tem como não. O que acontece na agência vai influenciar as decisões dos recursos também, né? A gente Com sabe disso. certeza. E Com essa é a certeza. importância dos alunos, dos advogados que estão nos assistindo, de manter a importância da sustentação oral nas juntas de recursos, nas câmaras de julgamento. Porque a partir do momento em que tudo está ficando tão digital, a sustentação oral vai ser aquele mísero momento, né, mínimo, de conseguir demonstrar uma prova, o que uma CTC significa, o que ela está fazendo ali dentro daquele processo. Então, isso vai ter que cada vez mais ser observado pelos alunos. Triquez, deixa eu aproveitar e mandar um abraço muito grande para o Estevão Pontes, que é um amigo queridíssimo, advogado aqui da UAB. Nós estivemos juntos na época em que eu fazia parte da Comissão de Direitos Humanos. Antes de ir para a Ah, Comissão de que Direito legal. Previdenciário, eu tive a possibilidade de participar, junto com o Estevão, na gestão do professor Carl Garcia, que foi meu professor da faculdade, que era presidente da gestão da Comissão de Direitos Humanos. E eu tive a oportunidade de trabalhar previdência dentro de direitos humanos. Então, foi muito legal na comissão. Então, foi uma oportunidade ímpar também que eu tive aqui na OAB do Paraná. Aproveitar também e mandar um grande abraço para Andréia Furtado, que ela está dizendo que a doutora Cacilda, desculpa, ela levou muitos benefícios à seccional do Maranhão,
com os ensinamentos que eu levava em sala de aula. Eu quero agradecer ela por esse carinho maravilhoso, que todas as coisas boas que a gente vivenciou aqui no Paraná, eu tentava passar para eles, os nossos pareceres, as nossas reuniões. Então, eu fico muito feliz que isso, de alguma forma, tenha ajudado também o pessoal lá no Maranhão. Alexandre, tá cheio de elogios para você aqui nos comentários, viu? Depois você vai Queridos, que ter que legal. ler, você vai ter que Vou ler ler e um a um. curtir, porque são muitos abraços, elogios, o pessoal perguntando das tuas obras. Vamos aproveitar, Triquez, e fala um pouquinho como é que estão os teus livros agora. Quantos livros no total você escreveu sobre o processo administrativo? Bom, Ana, sobre o processo eu tenho, na verdade, duas obras, né? Na verdade, do ponto de vista técnico, três obras, porque a última obra, que é o Processo Administrativo Previdenciário Eficiente, que é uma obra editada pela LTR, na verdade, ela é praticamente uma reprodução da minha obra Processo Administrativo Previdenciário, junto com Adriano Maus, pela editora Pleno, aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na verdade, como nós mudamos de editora, muda lá o cadastro, né, perante a Biblioteca Nacional. Então, ela é, do ponto de vista técnico, ela é uma outra obra, mas é o mesmo assunto, praticamente reproduz aquela obra. Então, eu tenho hoje essa obra do Processo Administrativo Previdenciário Eficiente, junto com Adriano Maus, que é um manual, né, um manual de processo administrativo, é uma obra prática que trabalha, então, a prática do processo administrativo previdenciário. Essa é uma obra que nós já estamos com o projeto de atualizar ela. Nós só não concluímos ainda a atualização dessa obra, porque já sabemos que o INSS está para editar uma nova instrução normativa, que provavelmente sai agora até o final do ano, que vai revogar a IN 77 e vai trazer inúmeras alterações para o processo administrativo previdenciário. Então, nós estamos aguardando para não ocorrer de atualizar a obra sem essas mudanças, que certamente vão ser profundas, porque já vão incorporar muito da mudança do digital. Paralelo a isso, Ana, eu tenho uma obra, e adorei que você fez referência a ela no início da live, porque são poucas pessoas que de fato conhecem. Eu tenho a minha dissertação de mestrado, que é uma obra pela editora da Revista dos Tribunais, se chama Direito Processual Administrativo Previdenciário, né, em que eu procurei trabalhar o processo administrativo do ponto de vista teórico, apontando algumas dificuldades operacionais do processo e propondo algumas soluções, né? Lógico que, como essa obra foi publicada em 2012, ela já está desatualizada, mudou muita coisa. Eu estou com um projeto do ano que vem, se Deus quiser encontrar um tempinho, e eu quero atualizar ela, trazendo, portanto, desafios atuais do processo administrativo, que agora são completamente diferentes, né? O eletrônico talvez seja um dos principais desafios, e dentro do eletrônico a gente pode tirar vários subdesafios, né? Então, essas são as duas obras sobre o assunto, né? E a gente vem trabalhando bastante sobre o tema. Eu tenho um projeto junto, eu vou adiantar porque já foi publicizado isso em eventos. Nós estamos, eu e o Adriano Maus, redigindo uma obra sobre INSS digital. A gente pretende publicar esse livro agora em fevereiro ou março do ano que vem, onde a gente vai trabalhar o INSS digital do ponto de vista prático também, na linha do nosso manual do processo eficiente, né? E se Deus quiser tudo correr bem... Esse livro, com certeza, está sendo aguardado pelos alunos, porque tem muita coisa que a pessoa hoje em dia fica em dúvida, né? Aqueles meandros, todos aqueles hábitos que o pessoal pegou a respeito de ir na agência e resolver, eles agora muitas vezes não sabem como isso vai funcionar no digital. E acho que existe muito medo também, né, Triquez? Nós temos que enfrentar a mudança, não tem o que fazer. Eu sempre digo isso para os alunos. Pode ser difícil, pode ser ruim, mas a gente já passou por coisas piores. E tem que ter coragem, né? Fazer a leitura das novas normas e ir enfrentando o dia a dia. Não tem como ser diferente, né? Eu acho que é por aí. Lógico que no escritório, eu sempre digo isso, né? A gente defende muito um processo eficiente, a gente defende muito a não judicialização, a gente defende muito a instância administrativa, como toda uma lógica que muitas vezes no escritório o advogado tem que ter a perspicácia, o colega tem que ter a perspicácia, e eventualmente vai ter que protocolar alguns mandados de segurança, vai ter que agilizar o andamento do processo. A gente tem que ir se defendendo com as ferramentas que a gente tem. Mas eu vejo, Ana, um momento muito especial, assim, né? Dentro do processo administrativo, eu vejo um momento que nós temos tudo para avançar, né, para um processo mais eficiente daqui a alguns anos.
porque as ferramentas digitais vão propiciar isso, eu não tenho dúvida. Com certeza. E acho que também vários problemas do passado se resolvem com o digital, por exemplo, a questão mesmo da petição, né? Se antes era praticamente quantas vezes a gente ia no INSS e tinha que ameaçar chamar a polícia para ter a petição protocolada? Quantas vezes na Exatamente. vida você escutou que não precisava de petição ou requerimento por escrito? Eu perdi a conta de quantas vezes eu Também. escutei isso na minha vida. E hoje é um Não, problema que não existe. exato. Lembro uma outra situação também, Ana, que mostra, assim, porque é importante a gente ver o ônus e o bônus, né? Então, realmente, nós vamos encontrar coisas boas e coisas ruins, né? Então, uma outra questão que eu lembro muito bem, eu lembro de quantos congressos de direito previdenciário nós bradarmos na tribuna, no microfone, nas conversas, sobre o fato de que eu estava representando o meu cliente no processo, com procuração juntada ao processo, mas as notificações dos atos do processo iam para o segurado. E eu ficava sabendo depois dele, do indeferimento e tudo mais. E agora, com o INSS Digital, eu cadastro o meu e-mail e eu recebo as notificações. Também é um reconhecimento, né, das prerrogativas que o Estatuto da Advocacia nos traz. Né? Então, são avanços importantes, né? Mas agora, daqui para frente, nós temos que trabalhar, né? E quantas vezes, já que nós estamos aqui fazendo um memorial de lembranças, Perfeito. quantas vezes o cliente foi até. Porque a gente tem que fazer isso para esse pessoal que está começando, ou o pessoal que já está há muito tempo, lembrar das coisas boas também. Quantas vezes o cliente foi até o INSS que a gente pediu e voltava sem o CNIS, ou voltava com o CNIS de vínculo e jamais pegava o de que remuneração? A gente tinha que pessoalmente ir lá pegar o CNIS de remuneração, porque só vinha o de vínculo, lembra? Hoje Lembro, o lembro. cliente consegue a senha com muita facilidade, responde aquelas questõezinhas lá sobre as questões cadastrais dele, todo mundo tem acesso. Então existe o lado bom também, claro que há, né? Tem, a Previdência ela reduziu aquele rigor que ela tinha com a segurança dos dados. Hoje é muito simples, eu consigo até à distância fazer uma senha para o meu segurado. Mostra que a Previdência não está mais tão preocupado, aquela preocupação excessiva que ela tinha, né, com os dados. Isso é um avanço, com certeza é um avanço. E lógico, no digital, Ana, é o que a gente está falando. Agora nós temos que construir. Por exemplo, recentemente eu vi uma matéria, né, a gente acompanhou, até não pude estar junto, mas eu vi que diversos colegas dos institutos, inclusive o EPREV, o IBDP, o IAPE, o Conselho Federal do OAB, protocolaram ao presidente do INSS um pedido de possibilidade de juntada do contrato de honorários no processo administrativo e destaque dos honorários sobre o complemento positivo, né? Quer dizer, quem sabe amanhã a gente não está conquistando isso, né? Já se fala em férias forenses no INSS digital, quer dizer, parar os prazos em janeiro por causa das férias dos advogados. Quer dizer, nós vamos ter que fazer com que esse sistema, que hoje não tem nada a ver com advogado, ele é um sistema muito tosco, muito simples, né, se torne um sistema mais parecido com o processo eletrônico, com PJE, com EPROC, com os sistemas que a gente usa na justiça, né? Porque aí tem um dado interessante. Eu creio nisso, né? Só para concluir contigo. O INSS digital ele vai acabar inteiramente voltado à advocacia. Eu acho que a gente vai ter muito pouca aderência das instituições. Eu acho, só aqui no Rio Grande do Sul, Ana, nós já somos mais de 7 mil advogados cadastrados no INSS digital. Então, o foco vai ser o advogado. Então, a gente tem um espaço para luta, sim. E sai aquela ideia de que o advogado ele é desnecessário e passa para aquele momento no qual o advogado é, sim, essencial para que se atenda o acesso à justiça do cidadão. Então, a gente vê um paradigma do INSS sendo quebrado. Um paradigma Exatamente. forte, que era o advogado para fora, de repente passa a ser interessante para a própria administração que o advogado faça parte. Não é engraçado? Porque eu digo, a gente tem que conhecer o histórico para conseguir compreender o que é previdência no Brasil. Eu penso, Ana, da mesma forma, inclusive uso a mesma expressão, o paradigma, né? É uma quebra de paradigma. A Procuradoria Federal era muito contra as prerrogativas dos advogados. Nós cansamos de ler artigos, até em revistas científicas, em que os procuradores diziam que atender o advogado de forma diferenciada era um privilégio.
em detrimento da população que queria ser atendida. Mesmo quando a OAB ganhou a ação civil pública, o Conselho Federal conquistou a ação civil pública, a própria imprensa mostrava um pouco esse lado do privilégio. Então, bom, claro, está sendo interessante para eles agora. Sim, está sendo. A gente sabe que não é de graça que as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que é um avanço importante, assim, né, do papel do advogado. Eu concordo também. Acho que a gente tem que aproveitar esses bons momentos, né, Triquês? Independente do que motivaram essas situações, a gente tem que aproveitar isso também em favor da advocacia. Deixa eu aproveitar e registrar a Paula. Um abração para a Paula, que agora ela está nos assistindo aqui, que eu consigo ver. Ah, que maravilha. Ela ia acompanhar mesmo. Ela está aqui em casa. O Anderson está mandando um abração para ela também. Eu ia até Tá comentar ótimo. que eu conheço essa sala aí que você está. Nós já fizemos um churrasco aqui, né? Com Mais de um certeza. até, eu acho. Mais de um, né? Triquês, deixa eu aproveitar e dizer que Elaine Medeiros mandou dizer que é uma excelente live, elogiou muito as considerações que você fez, diz que a obra que você tem com o Adriano Maus é a que ela mais usa ultimamente, que ela já está no aguardo da próxima. A Lúcia Catarina mandando Obrigado, Elaine. obrigada e boa noite. A Lúcia aqui de Curitiba, minha amiga pessoal também, faz parte da comissão da OAB Paraná. A Érica fez um comentário que as filas enormes de madrugada, né, para conseguir pegar a senha. Isso quando a gente não tinha que sair de uma fila e pegar a senha para outra, né, Triquês? É Então, verdade. a gente tem muita coisa para lembrar e para ver que também a gente andou para frente, não andamos para trás apenas, né? A Dagmar Com Paduan certeza. dizendo parabéns ao nosso presidente, Dr. Triquez, extremamente atuante, responsável por muitos dos avanços alcançados na seccional. Não tenho dúvida, Dagmar, não só na seccional, né? Eu digo que esse trabalho que a gente faz são avanços nacionais, não são avanços só da seccional. Então, cada avanço que tem lá no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o trabalho que vocês tiveram com o mandado de segurança, com aquelas liminares, foi um trabalho de ordem nacional. Então, não tem como a gente dizer que não é algo pequeno. Às vezes, uma ação nossa, e principalmente eu digo tua, porque quem está à frente da OAB, como você mesmo disse, tem todo esse poder da classe. E é muito importante, eu não tenho dúvida. Acho que você fecha essa tua gestão, esses 6 anos, né, Triquês, com chave de ouro, não tenho dúvida disso. E eu tenho o Obrigado, Ana. Muito prazer de ter obrigado. acompanhado uma parte grande desse trabalho, algumas vezes junto, outras às vezes como espectadora, mas tenho certeza que sempre um trabalho que trouxe diferença para o nosso processo administrativo. A Muito Paula falou o obrigado, Ana. seguinte, que agora ela está acompanhando, mandando beijo, então um beijão para ela também, para Kelly Cristina, minha amiga de Floripa, meio curitibana, a Thaís Ozon, que também estava online, então mandar um grande abraço. Triquês, vou passar a palavra para você, então, para você fazer as suas considerações finais, que já são 10h30. Tá ótimo. Deixar um abraço para todos, né? Só ressaltar o carinho também que eu tenho pela doutora Dagmar. A doutora Dagmar é a presidente da Comissão de Previdência Social aqui de São Leopoldo, muito atuante, fez um trabalho também diferenciado em toda a região do Vale dos Sinos, e foi uma grande parceira nesses anos todos. Né? Então, Ana, o que eu poderia dizer? Assim, antes de partir para os agradecimentos, eu queria só trazer um fato para deixar a provocação para todos que estão nos vendo. Um Ótimo. fato que nos deixou muito feliz nos últimos dias, esperamos que se tenha um desfecho feliz, e deixo para a reflexão de todas, foi a notícia de que o Conselho Nacional de Educação teria um parecer favorável à inserção do direito previdenciário enquanto disciplina obrigatória em todas as faculdades de direito do Brasil. Isso, a meu ver, vai ser um grande avanço, porque vai possibilitar uma maior capacitação dos advogados, dos bacharéis em direito, né, dentro da área previdenciária, e um aumento da cultura previdenciária como um todo no meio acadêmico, principalmente a nível de graduação. E, paralelo a isso, nós tivemos a notícia que a OAB também já tem um parecer favorável para a inserção do direito previdenciário no exame da ordem. Né? Então, seria realmente um fato importante. E aqui, principalmente, pessoal, não só pelo fato de capacitar mais os colegas para a disciplina, mas para mergulhar mais o sistema OAB no direito previdenciário. Né, para que as diretorias, os conselhos, né, a Previdência é uma matéria nova, uma matéria recente,
muitas vezes o vácuo de atuação se dá pela não compreensão da grandeza do assunto, né? Então, certamente, eu acho que nós temos que ficar de olho nessas duas possibilidades. Depois, Ana, quero te agradecer, tá? E quero deixar aqui de público a admiração que eu tenho pela tua pessoa, tá? O carinho que eu tenho pela tua pessoa, tá? Um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui junto. E eu estava observando, eu não sei se a live também tem relação com o IEPREV ou não, mas como tu hoje é uma das pessoas mais importantes lá no IEPREV, eu sei de todo o trabalho que tu vem realizando, eu não poderia deixar de estender e aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o nosso amigo Roberto Carvalho Santos, presidente do IEPREV, uma pessoa também que eu admiro muito. Eu acho que o IEPREV, Ana, hoje é um instituto fundamental para o direito previdenciário no Brasil, porque vocês fazem um trabalho técnico, um trabalho científico, um trabalho de formação muito forte. O doutor Roberto tem uma visão, na minha opinião, admirável. Acho que todos pensam isso a respeito dele. Ele hoje é uma pessoa muito importante para o nosso direito previdenciário. Então, quero parabenizar o teu trabalho junto ao doutor Roberto. Tá? A gente tem acompanhado sempre, né? Eu vi recentemente um projeto que vocês criaram, que é o Portal da Transparência, para levar os memorandos. Isso é uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica. E é filho de vocês, né? Então eu deixo esse abraço a vocês. E eu cumprimento a cada um dos que participaram da live hoje, dizer que eu tenho um carinho muito grande por todos. É muito bom fazer parte desse nosso mundo, né, Ana? De direito previdenciário, Brasil inteiro. Obrigado, gente, pela participação e sigo sempre as ordens de todos aí. Espero revê-los em breve. Eu acho que é isso, Ana. Obrigada, Triques, pelas palavras. Bem, você sabe que você também, a gente tem um contato. A gente comentou esses dias, né? Tem épocas que a gente fica super perto, depois fica longe, porque os caminhos, os percursos do trabalho, às vezes nos afastam mais e nos aproximam, né? Depende o momento que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer, você sabe do carinho que eu tenho por você, pela Paula, por toda a tua família, pelo pessoal do teu escritório, né? É um carinho já pelo conjunto, pelo pessoal da tua comissão, pelos colegas, pelo Tiago, pelo Bruno, que trabalhava contigo. Então, a gente foi criando uma Perfeito. equipe maravilhosa, pelo próprio doutor Edmilson. Então, assim, é difícil, porque às vezes quem está de fora não tem ideia do quanto a gente se aproxima por causa desse relacionamento profissional das pessoas, porque a gente luta por um mesmo ideal. Às vezes com formas diferentes de falar, com formas diferentes de se fazer entender, mas o quanto a gente se aproxima em razão desse amor comum, que é o amor pelo direito previdenciário, no nosso caso, pelo processo administrativo, né? Vai afunilando ainda um pouquinho mais, que são esses interesses comuns que a gente tem nessa luta. E eu quero te dizer, então, que eu agradeço muito você ter vindo participar. O IEPREV tem projetos maravilhosos, sempre que pode você está fazendo parte dos nossos projetos. O doutor Roberto gosta muito de você também. Hoje ele não está nos acompanhando porque ele está dando aula. Mas normalmente, quando ele não está dando aula, ele acompanha a live, ou quando ele vai para a aula, ele me escreve: Ana, hoje, infelizmente, vou dar aula, não vou poder participar. Mas ele já deixou de antemão um abraço aqui. As lives, elas vão ser agora quinzenais. Uma na minha página, uma na página do IEPREV. Uma na minha página, uma na página do IEPREV. Então, nós estamos trabalhando aí. E depois, quando começar a reforma, eu quero muito que o doutor Roberto venha participar mais, assim, fortemente das lives, porque eu não tenho dúvida, Triquê, do que eu vou te dizer agora, que, para mim, hoje no Brasil, o doutor Roberto é uma das pessoas que mais entende de previdência, porque ele transita do regime geral para o regime próprio, para a previdência complementar com muita facilidade. E a gente Eu concordo. precisa aproveitar desses entendimentos, desse conhecimento que ele tem. Então, agora eu acho que em tempos de reforma, mais do que nunca, nós vamos precisar da figura dele, da figura do IEPREV, da figura do IBDP, porque são os institutos que nos dão a força necessária para ter essa força para chegar até as grandes autoridades, até o Congresso Nacional. Então, eu acho que esse trabalho está só começando, mais uma vez. Que bom que a gente já aprendeu um pouco com a 287, né?
É Estamos mais verdade. É verdade. descolados. É verdade. E Ana, deixa um grande abraço para o Anderson também. Eu tive a oportunidade de dar alguns abraços nele lá no Congresso de BDP, na festa, mas estava todo mundo festejando muito, não deu nem para a gente conversar. Deixa um abraço forte para ele. Qualquer hora dessas, vamos de novo nos encontrar aí para botar os assuntos em dia. Com certeza, ele está aqui do lado, mandando abraço também. Hoje eu não fiz sacanagem com ele, mas eu vou te contar que na live da Jane, eu bati sem querer aqui na câmera. Ele estava do outro lado de pijama, só apareceu a perna. Ah, tá bom. Coitado. Não faz isso com ele. Agora, e foi sem querer. Agora ele senta longe, porque ele acha que eu não sou confiável. Ah, tá bom. Tá protegido, então. Que bom, que legal. Muito bom, muito bom. Eu concordo contigo, eu acho que a vida é assim mesmo, né? A gente tem fases e a gente vai tendo também coisas que vão acontecendo na nossa vida, algumas boas, outras ruins, né? E a profundidade, eu vou concluir te dizendo uma coisa de verdade, do fundo do meu coração, porque eu te admiro muito. A profundidade da nossa relação naquele período, para mim, gerou uma carência que permitiu e permite um tempo talvez não tão próximos, porque na verdade nós construímos muita coisa juntas e acho que a gente tem muitas coisas a construir juntos também, daqui para frente. Por que não, né? Claro, com certeza. Eu acho que eu sempre falo, né? Vamos em frente e a vida vai trazendo novas possibilidades. Eu tenho certeza que nessa aí, logo a gente engata um projeto junto novamente. Com Triquez, deixa eu certeza. aproveitar e te falar que foi muito bom que você falou do projeto da transparência. Esse projeto da transparência, para quem estiver nos ouvindo, e também para quando você tiver um aluno que tem um material bacana para partilhar, o Dr. Roberto criou um banco de dados. Esse banco de dados ele vai ser nacional e gratuito. Então, desde memorandos até acórdãos do conselho, da junta de recursos, inclusive acórdãos do juizado. Porque muitas vezes, para ingressar com incidente de uniformização, seja o regional ou nacional, as pessoas têm muita dificuldade de encontrar o acórdão paradigma. Então, a gente conclama aos amigos que tenham boas decisões, que fala, nossa, essa decisão aqui ó, foi perfeita. Divida com a gente, coloca lá no banco de dados do IEPREV, não vai ser cobrado, é um banco de dados gratuito para toda a população. Memorando interno, consulta técnica. Então, esses tempos eu precisei de umas consultas, entrei em contato com o Paulo Bacelar, ele me cedeu umas consultas super bacanas, já coloquei lá no banco de dados, para que todo mundo tenha acesso às consultas da época, por exemplo, de escola técnica. Então, muito bacana. Olha só, falando nele, ele acabou de chegar. Doutor Roberto acabou de entrar aqui. Roberto, Que acabamos de maravilha. mandar abraço para você. Estávamos falando da sua importância no cenário previdenciário. Doutor Roberto, uma boa noite. Uma alegria enorme, obrigado pela oportunidade. Estava falando para a Ana, né, ao comentar do trabalho do IEPREV, falar um pouquinho da sua pessoa, e estava comentando para ela que tantos projetos interessantes, e esse projeto agora da transparência, inclusive gravando a aula de processo administrativo que eu concluí semana passada para o IEPREV, a seu pedido, eu já fiz referência. Quando eu entrei na legislação, eu sempre trabalho a hierarquia da legislação, e quando eu cheguei aos memorandos e portarias, eu referi a total falta de publicidade e comentei do projeto que o IEPREV está lançando de compendiar isso, né, dentro do seu site, enfim. Isso é fantástico, isso é algo mais do que necessário, uma ideia realmente magnífica, eu queria te parabenizar, e isso vai possibilitar que os advogados possam ter uma atuação administrativa e também judicial melhor, porque às vezes é no memorando que a gente resolve o problema judicial também. Com certeza. Parabéns. E acho que é bacana, né? Acho que a ideia do Dr. Roberto com essa campanha da transparência foi justamente isso. E sabe, Triques, que diversas vezes também eu acho que eu uso e eu acho que os colegas têm que usar. A gente tem que trazer para o processo judicial o enunciado número 5, a obrigatoriedade da administração pública perquirir o direito. Então, muitos dos problemas das ilegalidades, das arbitrariedades, elas não seriam realizadas se o processo administrativo ele cumprisse os preceitos básicos da 9784 de 99. Preceitos esses que a IN 77 já admitiu, já abarcou em seus artigos, e eu vejo aí advogados que sequer tocam no assunto,
no processo judicial, como se fossem coisas completamente separadas, e não são, né, Triques? Afinal, o judicial está analisando a legalidade do que aconteceu no administrativo. Com certeza. Fundamental. Fundamental. Mas é isso, Triques. Então, eu te agradeço mais uma vez. Por causa do adiantado da hora, a gente vai finalizar. E eu te convido para, antes do final do ano, a gente fazer aquela live que a gente comentou, só para exemplificar para os nossos alunos o que é sistema de capitalização, o que é sistema de repartição e trazer um pouquinho desses ensinamentos. Vamos combinar até o final do ano. Tem que ser antes do Natal. Vamos, conte comigo, vai ser um prazer enorme. E vai ser bom porque até lá, certamente, nós já vamos ter mais fatos, né, mais novidades aí sobre os projetos de reforma. Certamente nós vamos ter mais condições de detalhar, né, e talvez até alguma novidade. Eu acho difícil, mas a gente nunca sabe de nada, né? As coisas, normalmente, as mudanças em matéria previdenciária começam a acontecer a partir de 1º de dezembro, né? Infelizmente. É. Ou algumas vezes a gente já teve no calar das luzes, né? Na virada do ano, que Bem foi na o que virada do aconteceu ano. com as medidas provisórias 664 e 665, né? Foi um susto também. Perfeito. Mas Perfeito. então tá bom. Então, um abraço para todos que estão nos assistindo. Agradecemos a presença do professor Alexandre Triques. Eu peço para vocês que gostaram, compartilhem, para que outras pessoas também possam ter acesso a esses ensinamentos que o professor Alexandre tocou com a gente, compartilhou conosco. Tanta coisa bacana que foi dita aqui. Os comentários, infelizmente, hoje eu não pude ler todos, mas fiquem tranquilos, a gente vai curtir, vai comentar. Se tiver alguma pergunta, amanhã eu faço questão de ir respondendo nos comentários. E quem não pôde assistir ao vivo, fique tranquilo, porque a gente baixa o vídeo e depois coloca disponível no YouTube lá indefinidamente para quem quiser participar. Obrigada por todas as mensagens de carinho, por todas as coisas maravilhosas que estão sendo escritas aqui. Infelizmente, a gente não consegue ler todas, mas a gente tenta sempre mandar um abraço para a maioria dos nossos alunos. O João Gabriel, aqui já falei de você, João Gabriel, a Viviane também, e a Lúnia Córdova aqui também, mandando um abraço grande para a gente. Triques, um grande abraço e boa noite, bom descanso para você. Um abração também, uma boa noite, Ana. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, até a próxima segunda, a próxima segunda-feira, já no site do IEPREV. Então, uma live no meu perfil, uma live lá no perfil do IEPREV na fanpage. Um abração, pessoal, boa noite e até segunda.